E ainda falando sobre economia, olha, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o índice de preços ao consumidor semanal acumula taxa de inflação de 8,29% em 12 meses. Uma situação que pressiona o orçamento familiar, principalmente das famílias com renda de até 5 salários mínimos, que sentem mais a alta nos preços. Sobre este assunto, sobre este cenário, eu vou conversar agora com o sociólogo Igor Salmeron, a quem agradecemos a presença aqui no Jornal do Estado. Boa noite, Igor. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos os telespectadores. É uma honra, uma alegria estar aqui sendo entrevistado pelo senhor e trazer minha contribuição. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado. Igor, atualmente está difícil para os sergipanos, quer dizer, para os brasileiros, né, manterem um orçamento doméstico equilibrado, não é verdade? Verdade, Gilvan. Com a eclosão da pandemia do coronavírus, os brasileiros e os sergipanos viram os preços dos alimentos subirem, principalmente o arroz, que disparou 76% no ano passado, e o feijão preto, que subiu 45%. Então, o tamanho desse impacto dos aumentos varia para cada família, de acordo com a cesta do consumo. Isto é, depende dos grupos de produtos que elas costumam consumir e quanto do orçamento delas esses itens representam. Inclusive, Igor, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a alta de preços atinge de maneira diferente ricos e pobres. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação. Com certeza, porque um dos fatores que mais influencia essa disparidade é a fragilização do mercado de trabalho, né? Ocasionado pela economia que também anda frágil, ou seja, grande parte da população está tendo uma perda de renda real, descontada a inflação. Os mais pobres, eles vão consumir agora muitos bens e serviços, e os ricos, eles vão ter uma renda já acumulada para a área de serviços, e isso ocasiona essa disparidade. E, naturalmente, Igor, uma das grandes dificuldades é justamente a compra da cesta básica, que dificulta para pobres e ricos, né? Principalmente para os pobres, já que a alta dos preços atinge todas as categorias e mais o setor de alimentos, não é verdade? Isso, essa questão da crise sanitária foi um fator que ratificou essa disparidade, tanto entre ricos quanto entre as classes menos favorecidas. Então, a pandemia ela veio mostrar esse fator de disparidade, de desigualdade entre as famílias, tanto com o menor poder aquisitivo quanto com o maior poder aquisitivo. Então, nesse sentido, a pandemia veio ilustrar essa questão da gente elucidar a economia fragilizada, né, dessa época atual. E teve também agora, né, Igor, os aumentos do gás de cozinha e da energia elétrica, né, que também contribuíram muito para o aumento, não é verdade? Com certeza. Junto com o desemprego, né, essa inflação é um dos indicadores da economia com impacto mais direto e fácil de ser percebido, né, no dia a dia da sociedade. Então, várias taxas, como a questão da habitação, que inclui aumentos de 0,66% nos aluguéis, a taxa de água de esgoto e principalmente também do botijão de gás, além da energia elétrica. Isso afeta principalmente as famílias menos favorecidas nesse sentido. Você avalia, Igor, que agora com essa pandemia os pobres ficaram mais pobres? Gilvan, nesse sentido, a inflação, ela, segundo dados recentes, a gente tem uma previsão até mais positiva, não de maneira imediata, mas a tendência para os próximos meses é que essa diferença inflacionária ela venha a diminuir, pois a expectativa é que os alimentos subam menos e a inflação retorne a ficar mais contrabalanceada. Então, com o fim da pandemia, a gente espera que haja uma estabilização dos preços que vai passar por essa valorização cambial. Então, nessa linha, a gente pode perceber que quando houver o fim da pandemia, a gente vai ter uma estabilização econômica mais certeira nessa linha. E estamos torcendo aqui, todo o povo brasileiro, né, todo o povo do mundo todo, né, torcendo justamente que isso aconteça, que acabe logo essa pandemia. Igor Salmeron, muito obrigado pela sua entrevista, uma boa noite para você, viu? Muito obrigado, meu querido. A honra, estou sempre à disposição. Grande abraço.